Fala galera do mundo das lutas, bom, todo mundo viu mais um nocaute assustador de Francis Ngannou, dessa vez contra Jairzinho Rozenstruik no UFC 249 em apenas 20 segundos, e depois da luta o Francis Ngannou até brincou dizendo que adoraria ser desafiado por alguém, mas isso simplesmente não acontece. Só que não demorou muito e um homem de uma forma bem sutil e curiosa se apresentou para o desafio, e o nome dele é Jon Jones. Depois de acompanhar a estreia de Ovin Sanprou nos pesados, Jones se empolgou com a ideia e expressou sua curiosidade para estrear na categoria, e bastou uma tuitada de Ngannou para culminar numa troca de provocações que fez ambas as partes concordarem com o duelo na categoria dos pesados, o que fez Jones até pedir para o UFC enviar o contrato para a luta. Então, antes de detalhar para vocês toda essa história, eu lembro que se você não está inscrito no canal Encarada, ainda não recebe os nossos vídeos com o melhor do mundo das lutas, é só clicar no botão vermelho aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e largar o like para dar aquela moral também, porque, meus amigos, no que depender de Jon Jones e Francis Ngannou, estamos diante de uma super luta dos sonhos na categoria até 120 quilos. Com um nocaute contra Jairzinho, Francis Ngannou emplacou a quarta vitória consecutiva, quarta vitória por nocaute relâmpago. Ele merece ser o próximo da fila pelo cinturão, só que ele vai ter que sentar e esperar o desenrolar da novela entre Daniel Cormier e Stipe Miocic, que ainda não tem nem data para acontecer. Enquanto isso, ele parece que está disposto a receber o campeão dos meio pesados na divisão até 120 quilos. Tudo começou com um comentário de Jones depois de ver a apresentação de Ovin Sanprou contra Ben Rothwell em sua estreia na categoria dos pesados. Jones tweetou o seguinte, abre aspas, foi estranho ver Sanprou lutando como peso pesado, fez a ideia parecer muito real para mim, especialmente sabendo que ele estava pesando 108 quilos, com um pouco mais de preparo físico, ele estaria voando, eu me via no lugar dele durante toda a luta, fecha aspas. E aí Francis Ngannou, como quem não quer nada, perguntou o quanto real a ideia pareceu para Jones. Jones respondeu com pedras nas mãos, abre aspas, pareceu muito real, Francis, todo esse poder não significa nada quando se é lento demais, eu não sou como a maioria, meu amigo, fecha aspas. E aí bastaram alguns seguidores duvidarem de que Jon Jones fosse capaz de aceitar uma luta contra Francis Ngannou na categoria dos pesados para inflamar o ego do campeão do UFC, que imediatamente publicou o seguinte questionamento, abre aspas, quem vocês consideram o striker mais técnico e rápido, Thiago Marreta ou Francis Ngannou? Se vocês pensam que eu não aceitaria essa luta, vocês estão malucos. Eu não tenho absolutamente mais nada a provar como meio pesado, eu adoraria essa luta do dinheiro por agora, mande o contrato, fecha aspas. E Ngannou imediatamente respondeu, abre aspas, se você acha que consegue lidar com o meu nível técnico, tudo bem, mas concordo que você não tem mais nada a provar na categoria dos meio pesados e essa luta deve ser por muito dinheiro, fecha aspas. Jones então publicou uma mensagem no Instagram passando a bola pro UFC, ele quer a luta, Ngannou quer a luta e agora só depende do UFC botar a mão no bolso para pagar o valor que essa super luta merece para acontecer. E muita coisa me chama atenção nessa história. Primeiro que Jon Jones se comparar ao Ovin Sanprou ao visualizar sua estreia na categoria dos pesados não me parece a melhor referência do mundo, mas se for o suficiente para convencê-lo a fazer de uma vez essa mudança para a categoria até 120 quilos, tudo bem, quem somos nós para discordar? Por outro lado, Jon Jones parece absolutamente perdido. Ora ele fala de subir para os pesados, ora ele fala de ficar e dominar por mais tempo a categoria dos meio pesados, e a gente sabe que a categoria dos meio pesados no momento está pegando fogo. Não é como tempos atrás que faltavam desafios para o Jon Jones na divisão até 93 quilos. Nesse momento a gente tem Dominick Reyes e Thiago Marreta que tranquilamente o UFC poderia promover revanche, que não teria choro nem vela. Foram dois lutadores que fizeram lutas apertadas, principalmente o Dominick Reyes, que na minha opinião era quem mais merecia essa revanche contra o Jon Jones, porque na minha opinião ele ganhou o Jon Jones, então não é o caso de faltarem desafios na categoria. A gente tem o Jan Blachowicz, que o Jon Jones já escolheu inclusive a dedo, né, como seu próximo adversário, tem o Glover chegando, se aproximando aí do topo da categoria, ou seja, o que eu quero dizer é que a categoria dos meio pesados hoje está pegando fogo, então não é o caso de faltar desafios para o Jon Jones olhar para a divisão dos pesados. Mas vale ressaltar também o momento do UFC, no meio dessa pandemia global, muitos astros da organização estão impossibilitados de lutar por conta das limitações aí de trânsito, né, não conseguem viajar de um país para o outro, não conseguem chegar nos Estados Unidos, então o UFC precisa inventar lutas que gerem lucros. Uma super luta entre Jon Jones e Francis Ngannou no meio de uma pandemia global, com poucos esportes em atividade, seria tranquilamente um sucesso de vendas de pay-per-view. Inclusive seria um sucesso, na minha opinião, muito maior do que uma luta entre Jon Jones e Dominick Reyes, Jon Jones e Thiago
marreta e principalmente Jon Jones e Jan Blachowicz. Jon Jones versus Francis Ngannou nos pesados venderia muito mais pay-per-view e geraria muito mais lucros, isso também pesa. E prova de que a ideia de Francis Ngannou versus Jon Jones na categoria dos pesados de repente ficou tão real que as provocações não pararam por aí. Ngannou publicou uma foto de Jones tomando um soco de marreta com a mensagem, abre aspas, todo mundo tem poder de nocaute, meu amigo, mas não o meu poder. Se eu te acerto assim, você não vai aguentar, fecha aspas. Jones comentou o seguinte, irmão, com todo esse poder, você fica com a sua velocidade limitada. Se você não conseguir me bater no primeiro ou segundo round, boa sorte lidando com meu ritmo e inteligência de luta. Eu vou literalmente acabar com você. E não parou por aí, Jones publicou um vídeo da vitória de Miocic contra Ngannou em 2018 com a legenda. O Davi versus Golias da era moderna. Todo mundo no UFC tem poder de nocaute, mas muito poucos homens me acertaram um golpe limpo. Eu vou ganhar essa luta. E Ngannou comentou, Johnny, não se engane, os tempos mudam. Antes que a galera comece a se empolgar e já comece a visualizar essa super luta no horizonte, vale lembrar o seguinte, Jon Jones diz que quer, mas vale lembrar também que pode ser simplesmente uma jogada de marketing. Vocês pararam para pensar que ninguém lembra mais que ele foi preso alguns meses atrás, se envolveu em mais uma confusão? Pode ser simplesmente algo para desviar o foco. Mas enfim, considerando que ele queira, que Francis Ngannou queira, ainda falta a terceira parte, que é o UFC. O UFC pode simplesmente ter planos diferentes para os dois ou simplesmente não estar disposto a pagar tudo que esses caras querem receber por essa super luta. E por enquanto a gente fica aqui sonhando porque, é claro, essa é só a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que, enfim, chegou a hora de ver Jon Jones na categoria dos pesados? E quem seria favorito, Jon Jones ou Francis Ngannou? Comenta aí.